casa, leia, acompanhe as programações da igreja. Eu quero convidar a igreja para mais um momento de oração. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração nessa noite, para que essa mensagem venha de encontro, que ela venha edificar profundamente a nossa vida. Amém? Pai, nós te rendemos graças por cada momento desse culto, pelo privilégio de podermos entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, pela vida das nossas mães, te rendemos graças, e também por esse momento em que a tua palavra será trazida para a tua igreja. Eu peço que o Senhor me abençoe, me capacite a transmiti-la com unção do teu Espírito, e que cada coração aqui esteja receptivo, preparado para receber essa semente. Em nome do teu Filho Jesus Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém. O tema da mensagem, a gente postou ontem aí nas redes sociais, Ele vem, Ele vem, Jesus Cristo vem. Você está preparado? A pergunta eu não coloquei, mas Ele vem, você está preparado? Eu ainda estou no coração com a mensagem que eu recebi na semana passada, na conferência que eu estive participando lá na comunidade Abapá em Limeira, com o pastor Mike Chia, que esteve também conosco no domingo à noite. E lá foi trabalhado um tema, Preparai o Caminho do Senhor, que é uma mensagem voltada para a igreja do nosso tempo, um tempo em que nós precisamos nos preparar seriamente, porque a volta do Senhor Jesus Cristo, ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. Os sinais estão aí cada vez mais evidentes, e a igreja, ela precisa despertar, acordar para esse momento que nós estamos vivendo. Não é um momento qualquer, é um momento específico que a igreja está passando. É a reta final do tempo da graça. E nós, pastores, liderança, estamos sendo tocados pelo Espírito Santo para trazer para a igreja uma mensagem de despertamento, um chamado de Deus. Assim como João Batista foi levantado para ser o precursor antes da primeira vinda de Jesus Cristo, a igreja hoje ela tem que fazer esse papel. Ela tem que ser a precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Ela tem que alertar o povo, não só o seu povo, mas alertar o povo de uma maneira geral, além das paredes do templo, que Jesus está voltando, que o tempo está se cumprindo e que nós precisamos mudar o nosso modo de viver, nos prepararmos como noiva do Senhor, nos santificarmos, porque o tempo está se cumprindo. Então eu quero falar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais sobre o ministério de João Batista. Na ocasião da primeira vinda da igreja, João teve um ministério específico, que era anunciar a proximidade da manifestação do ministério do Senhor Jesus Cristo. João começa então a pregar e a batizar. E a fama de João começou a se estender por toda aquela região, a ponto de ter incomodado a liderança religiosa da época. Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu vou ler um texto um pouco longo, mas eu peço a sua atenção dos versículos 19 ao 34. Evangelho de João, capítulo 1, do 19 ao 34, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta?
Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Muito incisiva a mensagem de João Batista. A liderança religiosa quis questionar quem era esse homem lá no deserto, atraindo multidões, pregando a palavra e batizando pessoas. Isso era função dos sacerdotes no templo. Quem é esse que está aí se levantando como um profeta? Incomodou o coração dos sacerdotes, incomodou o coração dos levitas do templo, incomodou o coração dos fariseus. Então eles mandaram uma comitiva para indagar João Batista quem ele era. E interessante, amados, que eles perguntam se ele era o Messias. És tu o Messias? Eles estavam na expectativa da vinda do Messias. Assim como nos dias de hoje havia uma expectativa no coração de todo o povo judeu sobre a vinda do Messias, do libertador de Israel, embora eles tivessem uma concepção errada do ministério do Messias. Eles acreditavam que o Messias, que significa ungido, ou na tradução nossa, Cristo, palavra que vem do grego, Cristo, ungido e Messias é o mesmo significado. Os judeus esperavam a vinda do Messias. Eles estavam debaixo da opressão do Império Romano. Eles estavam debaixo de um sacerdócio contaminado. Os tempos eram maus e eles tinham todas as profecias da antiga aliança de que viria um libertador. Mas na concepção do povo judeu, das autoridades, esse libertador seria político. Ele iria libertar a nação de Israel do domínio do Império Romano e estabelecer um reino debaixo da sua autoridade, onde Israel seria o centro de todo o mundo, de todas as nações. Nós vamos ver isso acontecer, né? Na sua segunda vinda, o Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino, o milênio de Jesus Cristo, onde a nação de Israel será o centro de todas as nações e Jerusalém restaurada, capital. E haverá um tempo de um governo justo e perfeito nessa terra. Mas antes disso acontecer, nós sabemos que haverá um período terrível de uma grande perseguição, de uma grande tribulação que vai assolar todas as nações do mundo. E nós estamos caminhando para isso acontecer. Há uma agenda espiritual acontecendo. Em breve, em muito breve, vai se levantar um governo mundial, provavelmente liderado pela ONU. E esse governo vai acontecer depois de um caos que eles próprios causarão nessa terra. A pandemia que aconteceu em 2020 foi uma experiência de que é possível controlar a população de países, independente de quão grande eles forem, é possível controlar e prender todo mundo dentro das suas casas, como aconteceu conosco. Aquilo foi uma experiência. Haverão outras. Haverá, amados, um aumentar das guerras e das tensões entre as nações. Nós estamos aí diante de duas situações de guerra que podem se tornar ainda mais envolventes, gerando um grande caos financeiro, causando talvez uma crise nas bolsas de valores
e aí está pronto o cenário para se levantar um governante mundial que, pelo menos por um curto espaço de tempo, vai colocar ordem no caos. Isso está previsto dentro da palavra de Deus. E o período dessa tribulação é um período onde o Senhor estará exercendo o seu juízo diante de toda a idolatria, maldade, violência e contaminação e pecados da humanidade. Está na palavra de Deus e vai se cumprir em cada detalhe. Mas qual é a missão da igreja nesse tempo? O que nós, como povo de Deus, precisamos fazer nesse exato momento? A palavra tem nos mostrado a olhar para o ministério de João Batista. A igreja é chamada a um momento de preparar o caminho do Senhor, a sua segunda vinda. Assim como João foi um precursor e usado por Deus para preparar a primeira vinda, o ministério de Jesus Cristo, a igreja hoje tem essa missão e ela tem a ajuda e o poder do Espírito Santo para cumprir essa missão. E quem é a igreja? São só os líderes, os pastores, os presbíteros, a liderança religiosa? Não, amados. Igreja somos todos nós. A responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade de levar o evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. Haverá um grande desespero quando esses juízos de Deus começarem a cair sobre o mundo. As pessoas vão procurar e é preciso que haja um povo preparado para pregar o evangelho. Eu creio que haverá uma grande colheita de almas mediante ao terror que vai acontecer nesse mundo que nós estamos vivendo. Porque todas as vezes em que acontece uma catástrofe, uma crise mundial, como por exemplo nós estamos vendo nos estados do sul do nosso país, uma tragédia, uma catástrofe, o que isso acontece? Leva o povo de alguma forma, em meio à dor, a buscar a presença de Deus. Não todos, mas uma grande maioria se volta para Deus nesses momentos de catástrofes. Se a gente olhar para a história do passado, muitas vezes Deus fez isso com a nação de Israel, permitindo que tragédias, catástrofes e assolações viessem sobre o povo de Israel, para que eles se voltassem para Deus. E isso não é um castigo, é um ato de misericórdia de Deus para atrair novamente o povo para Deus. Nós olhamos aí com tristeza para a nossa nação e estamos vendo um crescimento da idolatria, um crescimento do ateísmo, um crescimento do paganismo, um crescimento de tudo que é ruim, do satanismo. E aí então acontecem situações que no reino espiritual nós podemos analisar e ver que há um propósito de Deus. Nada sai do controle absoluto de Deus. Quando uma tragédia acontece, talvez as pessoas perguntem, principalmente os incrédulos, onde estava Deus? Ele continua no lugar de sempre, no controle absoluto de tudo o que acontece, usando, inclusive, as catástrofes e as tragédias para os seus propósitos. Talvez seja difícil entender isso, né? Mas não é difícil a gente olhar para aquilo que está sendo feito mundo afora. Semana passada ou retrasada, nós tivemos uma grande manifestação de um culto idólatra satânico patrocinado pelo governo e por algumas entidades aí, por bancos, trazendo uma embaixatriz de Satanás aqui no Brasil para fazer aquilo. Aquele show foi um culto a Satanás. As pessoas não se tocam, não entendem, acham que não aconteceu nada demais. Mas aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro algumas semanas atrás foi um culto prolongado a Satanás e seus demônios. E acha que isso não vai trazer uma consequência no reino espiritual contra a nossa nação? Se a igreja não se levantar e não proclamar o evangelho de Jesus Cristo, muitos continuarão se perdendo eternamente. Vidas perdidas, ceifadas. E aí a igreja é chamada, nessa condição, a proclamar a volta de Jesus Cristo.
João Batista pregou num período terrível da nação de Israel. A igreja é chamada a pregar nesse período terrível que nós estamos vivendo. Não é mais tempo de festa, de entretenimento. É tempo de levar a sério. É tempo de aproveitar as oportunidades e pregar para as pessoas que ainda não se arrependeram, que não se entregaram ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, amados, esse é o chamado para nós nos dias de hoje. João veio pregando e batizando. E qual era a pregação de João? Arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque o machado está colocado na raiz das árvores. E muitas vezes a Bíblia se refere aos seres humanos simbolicamente como árvores. Nós temos que dar frutos. Nós somos árvores plantadas, alguns, como diz o Salmo de número 1, na beira de um rio, frutificando sempre, mas nem todos. Naquela ocasião ele estava dizendo: o machado está à raiz das árvores, se prepara, porque o juízo de Deus está vindo, o tempo da tribulação está chegando. E qual vai ser o nosso comportamento, a nossa atitude? A igreja é chamada agora ao arrependimento, à santificação. A noiva que vai ser recolhida, ela vai ter que estar com as vestes limpas, vestimentas novas, imaculadas. A igreja é chamada a pregar o Evangelho, a se santificar, a colocar para o povo a urgência da conversão, de se render a Cristo. Ah, mas para quem que eu vou pregar? Quem são as pessoas mais próximas do teu círculo de convivência que ainda não se converteram? Na tua família, entre os teus amigos, no teu trabalho. A gente desperdiça tempo falando de tantas coisas inúteis, mas a gente não tira um momento para falar do plano de salvação. E isso às vezes até dentro da nossa própria família, de pessoas que nós sabemos que ainda não se renderam a Jesus Cristo, ou que conhecem Jesus Cristo só de ouvir falar. O mundo conhece Jesus Cristo de ouvir falar. Ah, você é cristão? Ah, eu sou cristão. Você acredita que você está salvo? Ah, eu acredito que eu estou salvo. Mas nunca se arrependeu dos pecados, nem teve mudança de vida. Está caminhando na estrada, na porta larga, né? O caminho espaçoso vai dar de frente com a porta larga que conduz à morte eterna, ao inferno de condenação. E nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa missão seríssima de proclamar a volta de Jesus, de preparar o caminho do Senhor, de aplainar as veredas. Quando eles perguntaram para João Batista, ele não era o Messias, ele não era Elias, embora ele vinha no mesmo espírito profético de Elias. Alguns acreditavam até que ele fosse uma reencarnação de Elias. Não era isso, mas ele tinha o mesmo dom profético de Elias, que pregou exatamente o mesmo chamado no seu tempo. O que Elias pregava no seu tempo? Olha, escolheis a quem vocês vão servir. Se vocês querem servir Baal, se Baal é Deus, então sirvam Baal. Mas se o Senhor é Deus, voltem-se para o Senhor. Era uma pregação de arrependimento, uma pregação do povo que estava totalmente desviado para que se voltasse para Deus. Elias restaura o altar do Senhor. E agora vem João Batista pregando a mesma coisa, na proximidade da manifestação do ministério de Jesus Cristo. E aí eles perguntam, então quem que você é? Ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quando João faz essa declaração, está se cumprindo uma profecia de Isaías de 600 a 700 anos atrás. Isaías 40, versículo 3, quando ele diz que viria alguém que estaria fazendo isso. João estava cumprindo essa profecia. O que era preparar o caminho? Era muito comum quando um rei saía em visita aos seus domínios, que um grupo de servos fossem à frente, preparando a estrada por onde o rei iria passar, a província que o rei ia visitar.
Então ia um grupo trabalhando, tampando os buracos, limpando, tirando as tranqueiras do caminho, o que podia atrapalhar a passagem da carruagem ou do cavalo do rei. Isso era aplainar os caminhos, era preparar os caminhos. Simbolicamente é o que nós como igreja precisamos fazer. Nós precisamos mostrar as tranqueiras que estão no caminho, limpar através da pregação da palavra, começar na nossa própria vida. Se eu não começar na minha própria vida, como que eu vou fazer pelo outro? Então, amados, essa é uma palavra urgente. É uma palavra que se faz urgente na nossa vida. João declara quem ele era. E João pregava de uma maneira bastante direta o juízo de Deus, sem medo nenhum. Custou a João a sua própria vida, quando ele aponta o pecado de Herodes. Ele acaba sendo preso e decapitado. Custou a própria vida ele pregar a verdade. E ele vem pregando arrependimento e vem batizando. O batismo era um símbolo daqueles que se arrependiam. O batismo já era praticado. No judaísmo, o batismo era praticado. Por religiões pagãs, existia também uma cerimônia de batismo. O batismo nas águas do Jordão, para aquelas pessoas que vinham até João e ouviam aquela palavra dura, duríssima, levavam as pessoas a chorar, a olhar para dentro delas, a ver o pecado que havia nelas, e elas se arrependiam e elas queriam ser batizadas, numa demonstração de que elas estavam se lavando do pecado, num propósito de uma transformação de vida. O batismo que nós fazemos hoje também tem esse simbolismo. Quando alguém é batizado nas águas, o que essa pessoa está declarando publicamente? Que eu criei e recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Que eu nasci de novo e daqui para frente a minha vida vai ser diferente. Senão, não adianta batizar, né? Tomar um banho de piscina. O sentido fundamental é que deveria haver no coração um profundo temor a Deus e um arrependimento daquilo que estava vivendo. Uma transformação da vida. Por isso, quando João é indagado, ele diz, eu batizo com água, mas vai vir aquele, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No Evangelho de Lucas dá mais detalhes. Essas palavras estão no Evangelho de Lucas. Quando ele diz, esse que virá após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João simbolizava um batismo de arrependimento, um batismo nas águas. Mas o batismo de Jesus Cristo era um batismo que, além do arrependimento, da transformação de vida, vinha agora com o poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles que se arrependiam. É o batismo que nós recebemos hoje, ou que devemos ter recebido. Então, quando João, no dia seguinte, estava batizando novamente, de repente aparece ali o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus vem se dirigindo a João, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus entenderam rapidamente, porque eles sacrificavam o cordeiro, era aspergido o sangue, simbolicamente o animal representava ali um sacrifício que era feito, um sangue que era aspergido, recebia-se o perdão, mas agora o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, é apresentado. E ele vai em direção a João para ser batizado. Por que Jesus, que não tinha pecado nenhum, nem tinha do que se arrepender, foi batizado? João diz, eu é que deveria ser batizado por ti, mas tu vens a mim. E ele diz, para que se cumpra toda a justiça de Deus. No momento em que Jesus estava sendo batizado, ele estava se identificado com o meu pecado e com o pecado de cada um de nós. Ele estava se identificando com o nosso pecado. E ele então desce as águas do batismo e recebe o batismo. Quando nós somos batizados,
E a gente usa o batismo por imersão, porque entendemos que é a forma que mais transmite esse significado. Aquele que está sendo batizado é deitado nas águas, a semelhança da morte de Cristo. Quando alguém está sendo batizado, é deitado, é submerso nas águas, e ali está representando, aquela pessoa está dizendo que ela está morrendo para a sua velha natureza. Quando é trazido de novo, né, isso acontece quando a gente está praticando ali o ato do batismo, ela está se identificando com a ressurreição de Cristo. Olha que significado maravilhoso que tem o simbolismo espiritual do batismo. A morte para a velha natureza, a ressurreição para uma nova vida. Mas isso só funciona se primeiramente aconteceu aqui dentro, no coração. Se nasceu do Espírito. Por isso Jesus, quando tem a conversa com Nicodemos aqui no capítulo 3, ele diz para Nicodemos, é necessário você nascer de novo, embora você seja mestre em Israel. Você tem que nascer do Espírito, Nicodemos. Não basta só o ato religioso. Se não nascer do Espírito, não tem salvação. Quando Jesus está sendo batizado, acontece algo extraordinário. João viu e ouviu. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, vem pairando sobre o Senhor Jesus Cristo, o Deus feito homem, na natureza humana. Ele diz, vem como pomba. Não é que vem uma pombinha voando. A gente não pode ter essa visão, né, carregada, né, de simbolismo do catolicismo romano, que tem até a imagem da pomba. Não é isso. A pomba é um símbolo. Você já viu uma pomba pousando? Você joga lá um pouco de quirela e o animal vem pousando. Como ela pousa? Foi mais ou menos essa forma que João usou a expressão. O Espírito veio pousando sobre Jesus Cristo, pousou sobre Jesus Cristo. E que jeito que é aquele pousar? É um pousar gracioso, cheio de ternura, de paz. Lá em Gênesis, quando Noé solta um corvo e uma pomba, o corvo, ele demora para voltar, né? Ele volta, mas ele encontrou lugar para pousar em cima de carcaças de animais, de pessoas mortas. A pomba, ela não encontra lugar para pousar. É preciso esperar mais tempo. Depois ele solta novamente outra pomba, aí ela volta com um raminho de oliveira. Ela não pousa em lugar sujo. Ela não pousa sobre carniça. Né? O simbolismo, o Espírito Santo não pousa em lugar sujo. Ele só vem para quem se arrependeu dos seus pecados, para quem assumiu um compromisso de mudança de vida. Esse recebe o Espírito Santo. O pecador que não se arrepende não tem o Espírito Santo. Então, amados, aconteceu ali e no mesmo instante o Pai testifica, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Um testemunho para todos que estavam ali, para João e para o próprio Senhor Jesus. E como não podia deixar de acontecer no reino espiritual, Satanás também estava ouvindo e vendo aquilo. Tanto que na tentação de Jesus, na sequência, ele é tentado justamente em relação à paternidade do Pai. E ele responde com a palavra e vence aquele momento. É muito interessante, né, a gente olhar todo esse aspecto. Mas eu queria focar aqui exatamente na atitude, no comportamento de João como precursor. Como aquele que veio preparando e pregando o arrependimento e insistindo para que as pessoas mudassem de vida e recebessem agora o Messias. Nós sabemos que ele já veio, já cumpriu o seu ministério. Nós temos que continuar o nosso chamado. Há uma coisa que eu ouvi lá na conferência que me chamou muito a atenção, que era o porquê que a igreja não tem mais o poder hoje. Por que não se manifesta mais na igreja o que se manifestava na igreja primitiva, quando as curas eram algo comum? Eles oravam, os discípulos, os apóstolos oravam e as curas aconteciam. Demônios eram expulsos, pessoas eram libertas. O evangelho era pregado, havia manifestação de poder do Espírito Santo.
E por que a igreja hoje não tem mais isso? Quase não tem mais. Em alguns movimentos do passado de avivamento, nós vimos, eu não vi, mas a gente ouviu e está em livros, né, o testemunho, avivamento da Rua Azusa, avivamento da Escócia, da Irlanda, dos Estados Unidos, movimentos de avivamento que aconteceram, novamente apareceram as curas, as libertações eram comuns, porque era um tempo em que algumas pessoas se voltaram profundamente para Deus, para a santificação, para a pregação do Evangelho. Aonde a igreja está falhando hoje, ela cumpre metade da ordem de Jesus. E a gente se enquadra nisso também. Nós, Igreja Manaim, se enquadramos nisso. Quando Jesus diz lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Compreensão de que Ele é a autoridade. Ele é a autoridade. Jesus é a autoridade. E Ele dá uma ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não está pedindo, está dando ordem. Ide é ordem. Aonde a igreja tem falhado? Nós temos ensinado. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus. As crianças estão aprendendo a palavra de Deus. A classe de jovens está aprendendo a palavra de Deus. A escola bíblica, o trabalho do Conexão, está sendo ensinada a palavra de Deus. Mas aonde nós estamos falhando, igreja? Nós não estamos indo fazer discípulos. Nós não estamos pregando lá fora. Nós não estamos ganhando almas. Nós somos uma igreja confortável em si mesma. Nós dedicamos esforços para o nosso conforto, para a nossa comodidade. Não que isso seja mal de forma alguma. É importante tudo isso que a gente tem de conforto aqui. E se a gente tiver recurso, a gente vai melhorar ainda mais. Mas não podemos falhar nessa missão. E o Espírito Santo não vai desperdiçar poder e unção para quem não está cumprindo essa missão. O poder vinha sobre os discípulos porque eles estavam cumprindo a missão. As boas novas do Evangelho estavam sendo levadas e a autoridade era derramada sobre eles. Por isso que a igreja tinha o poder. A partir da medida em que a igreja foi se fechando em si própria, ela foi perdendo o poder. Um comentário muito interessante que eu ouvi a respeito da igreja de Éfeso. Se você fizer um estudo sobre a igreja de Éfeso, foi uma das igrejas mais avivadas na sua época. O apóstolo Paulo ficou 2 anos na escola de Tirano, ensinando aquela cidade, ensinando o evangelho, as boas novas da salvação, e ali se formou uma igreja avivada, muito avivada. No entanto, quando chega lá em Apocalipse, a primeira carta dirigida por Jesus ao mensageiro da igreja de Éfeso, a liderança daquela igreja, a gente conhece aqui um versículo tão conhecido, tão batido: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso agora recebe uma carta porque ela abandonou o primeiro amor. E a gente pensa, mas o que é abandonar o primeiro amor? É perder aquele fogo logo depois da conversão, que a gente está animado, cheio de alegria do Espírito Santo, a gente prega para todo mundo. A gente perdeu aquele entusiasmo. Não é isso, perder o primeiro amor. Aliás, ele não diz perder, ele diz abandonaste. Perder é algo que acontece contra a nossa vontade. Perdi a chave, perdi a carteira, perdi o celular. Abandonar é algo que a gente faz intencionalmente. A igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Qual era o primeiro amor? Levar o evangelho. Pregar, sair pelo mundo. Testemunhar lá fora. Ganhar almas, como a gente diz. Eles abandonaram, eles intencionalmente deixaram o primeiro amor. Resultado, o Senhor diz para eles: volta, lembra onde você caiu, senão eu venho e tiro do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro era o lugar do quê, amados? Onde se colocava o óleo e se acendia a lâmpada. Jesus estava dizendo: se vocês não voltarem a fazer o que eu mandei, que é pregar o evangelho, que é ganhar almas, vocês vão ficar sem óleo, sem luz.
sem unção, sem poder. Como é sério. Essa palavra me abalou quando eu recebi lá na semana passada na conferência. Os pastores que ouviram abaixaram todos a cabeça e ficaram ali. Nós estávamos numa reunião de pastores, 15 pastores. E a gente parou e até choramos, porque nós não estamos fazendo certo. Nós não estamos fazendo certo e precisamos quebrar com uma estrutura que já vem há gerações, que foram ensinadas que a igreja tem que fazer isso aqui só. Cuidar de si própria, enquanto o tempo está passando lá fora, a alma se perdendo, Jesus Cristo às portas, familiares nossos que talvez se morressem hoje, irão passar a eternidade no inferno, pessoas que nós amamos, que nós não pregamos para eles, que nós não insistimos, que nós não falamos a palavra dura de João Batista, olha, se arrepende, você está vivendo errado, você quer ir para o inferno, quer continuar nessa vida? Nós temos que falar isso. Ah, mas isso não é o politicamente correto. Ah, se eu falar isso na minha escola, eu sou mandado embora. No meu serviço, eu perco o emprego. Chama no particular quem você está evangelizando. Aproveita, seja sutil. Saiba onde você pode se colocar. Embora os discípulos, eles não tinham medo nenhum de serem mortos. Eles pregavam, se fosse necessário, até para o imperador. E, aliás, muitos foram mortos. Amados, é difícil a gente ouvir e falar isso. Eu estou transmitindo o que eu ouvi, que chocou o meu coração, e o compromisso que a gente tem de mudar a nossa maneira de ser igreja. Nós precisamos olhar um pouco além da nossa barriga. Nós precisamos olhar um pouco para fora. Nós precisamos, de alguma forma, levar o evangelho. Ganhe uma alma, pelo menos, por mês. Se vai vir congregar aqui, não tem importância, mas leve alguém a conhecer o plano de salvação. Fale de Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo, insta, Paulo diz isso para Timóteo, insista, seja chato, seja chata, fale de Jesus, pregue que o mundo está indo, o tempo está acabando, pregue a palavra, insista e ao mesmo tempo cuide da própria vida. Nós precisamos fazer isso, senão muita gente vai se perder. E eu tenho medo de repente chegar diante do Deus quando for o meu tempo e Ele falar para mim assim, servo inútil, você só não fez nada mais além da sua obrigação. Já pensou que duro ouvir isso? Servo inútil, você só fez o que era a sua obrigação, você não fez nada além. É triste, amados, mas a igreja precisa acordar. Nós precisamos nos despertar para essa realidade. A segunda vinda de Jesus está evidente que está muito próximo. Nós não podemos dizer dia ou hora, mas nós precisamos observar as estações. Quando o tempo está mudando, a gente consegue entender, não, vai vir chuva. Esse tempo aqui não chove. Eu me lembro uma vez em que eu era criança e estava conversando com meu avô, e era mais ou menos essa época do ano, e finalzinho da tarde, a lua estava bem minguante, curvada para cima, e o meu avô falou e me mostrou, está vendo, quando a lua está assim, não vai chover. Interessante, todas as vezes que eu olho para a lua naquela posição, é um tempo que não chove, está um tempo de seca. Não sei se foi coincidência ou ele conhecia muito tempo. Hoje o tempo está todo bagunçado, a natureza está transtornada. Mas se nós conhecemos o tempo, como não podemos discernir que está tão próxima a volta de Jesus Cristo? Colocar a nossa casa em ordem, nossa vida espiritual, nossa família, colocar em ordem as coisas, os ministérios, a igreja cumprir o seu chamado, e a urgência de a gente levar essa palavra de salvação para aqueles que ainda não se renderam a Jesus Cristo, ou que estão vivendo ali, no raso, sem conhecimento da salvação. Conheço Jesus, mas estão debaixo de uma denominação idólatra. A gente tem que fazer alguma coisa. Aliás, isso,
conversando na nossa reunião do conselho na quinta-feira, é algo que está na nossa visão, missão e valores. Ganhar almas, alcançar os perdidos. Que a palavra de Deus nessa noite venha nos despertar para isso. Ele vem, Ele vem. Nós temos que estar preparados, mas enquanto Ele não vem, enquanto esse tempo de misericórdia está se prolongando, nós não podemos perder as oportunidades. Insista, fale, pregue o Evangelho, alcance, ganhe almas, ganhe vidas. Peça sabedoria, direção ao Espírito Santo, para você começar a lançar uma semente da palavra na vida de alguém. Desperta o interesse dessa pessoa. Seja você no seu trabalho aquele conselheiro, aquela pessoa que as pessoas confiam para vir conversar algo. Quando alguém vem confidenciar algo, um problema, que oportunidade maravilhosa de você falar de Jesus. Então, amados, esse é o chamado para nós nessa noite. E isso é cumprir uma ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é brincadeira, né? Ser igreja não é simples. Nós temos uma missão para cumprir. Cada um de nós temos uma missão para cumprir. Amém? Eu quero convidar o Ministério de Música. Nós vamos orar dentro dessa mensagem, dessa palavra que o Senhor nos deu nessa noite.